Bom dia. Bom dia. Estamos aí no dia 10 de outubro, né, Mari? Deixa eu falar uma coisa, tem quase 50 anos, tem meio século mais ou menos, que eu venho desenvolvendo técnicas para enfrentar melhor a segunda-feira. Qual é a mais nova dica do Fernando? A mais nova foi uma aula que eu tive hoje cedo no café da manhã, que eu vou esticando o fim de semana. Eu fui em Biúna, não vou embora no domingo, mas tudo bem, acordo às 4h30 da manhã, sai às 5, aquele amanhecer maravilhoso, né? Aquela coisa legal, para mim ainda é final de semana. E aí ainda faço mais uma transgressão, vou tomar um cafezinho com um pão bem mineirinho assim, que é o único café da manhã quando eu volto de Biúna. Terminado esse café, antes das 7, eu falo assim, vamos lá, vamos enfrentar essa semana. Aí uma senhorinha do lado falou assim, meu filho, eu posso corrigir você? Você dá licença? Por que enfrentar? Por que você não muda a frase? Por que você não diz, vamos abraçar essa semana? Vai ficar mais suave, experimenta. Qual era o nome da senhora? A senhora perguntou? Eu esqueci o nome, mas eu quero mandar um abraço para ela e para todos os nossos telespectadores no Brasil, pela Globo Internacional. Um abraço do tamanho do mundo para começar essa semana. Vamos todo mundo abraçar essa semana. É melhor abraçar do que enfrentar, claro, né, Mari? É mais fácil, mais muito suave, mais né? Fácil. Mais suave, até pra gente falar do tema de hoje, que é um assunto delicado e alarmante, ó. Quase metade dos brasileiros que têm diabetes não sabe que tem a doença. E mais, gente, quem tem, muitas vezes não imagina o risco que corre. A filha da Edinalva foi parar no hospital por causa de um brigadeiro. Foi um grande susto, viu? Ela 5 dias na UTI, eu perdi meu chão. Hoje a doutora Cíntia Cercato, endocrinologista, vai falar do remédio para diabetes, que agora é usado também para emagrecer. E o doutor Newton Kawahara, cirurgião bariátrico, vai explicar como a cirurgia bariátrica ajuda a controlar a diabetes. Olha a Marcela, ela tinha 123 quilos, era pré-diabética e depois da cirurgia, a pré-diabetes sumiu. E mais, você tem medo de quê, hein? Barata, aranhas. Tenho medo do escuro. Tremei! Estreia hoje no Bem-Estar uma série de reportagens que vai te encher de coragem. E se você tem dúvidas, manda pra cá sua pergunta, g1.com.br/bem-estar. Pra gente começar, doutor Newton, dá pra gente dizer que a cirurgia bariátrica cura a diabetes? Primeiramente, bom dia a todos. Eu diria que curar é uma palavra muito forte. Hoje existem muitas evidências de muitos estudos científicos mostrando que a cirurgia ela pode melhorar, em alguns casos até reverter a diabetes inicialmente, mas tem que ter uma indicação prévia, precisa e um segmento muito controlado para que consiga todas as benefícios dessa cirurgia. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de que tipo de diabetes? Diabetes tipo 1 ou tipo 2? Diabetes tipo 2. Tipo 2. Tipo 2. Tipo 2. Então, tipo 1, tipo 2. A gente vai falar muito sobre diabetes hoje, então vamos logo esclarecer essas questões com a doutora Cíntia e com a ajuda do Ricardo. Ele está querendo saber as diferenças mais importantes entre as diabetes tipo 1 e 2 e se é possível passar de um estágio para o outro, doutora Cíntia. Não, são diabetes diferentes, Ricardo. A diabetes do tipo 1 é uma que você tem uma destruição das células que produzem insulina. Então, a pessoa fica dependente de insulina, geralmente acomete mais crianças, adolescentes. E a diabetes tipo 2 é a diabetes que está mais associada a um estilo de vida ruim, em que a pessoa acaba tendo obesidade e as pessoas obesas que têm mais risco, em que não há falta de insulina, mas é que essa insulina não consegue agir direito. E é o açúcar que vai causar diabetes, doutora Cíntia? O pãozinho, o carboidrato, é tudo isso? Na verdade, assim, não é comer muito açúcar que causa diabetes, mas se você come muito açúcar, você acaba engordando e o que acaba prejudicando a ação da insulina é justamente a obesidade. Então, o importante é não ficar obeso para poder evitar a diabetes. Muito bem, o Rafael Castro, que é o nosso correspondente do interior de São Paulo, vai mostrar que a cirurgia bariátrica é uma forma importante de controlar esse tipo de diabetes aí que a doutora Cíntia acabou de falar, o diabetes que a gente tem quando engorda muito, que é o causado, a diabetes tipo 2. E a gente vai ver um exemplo interessante sobre uma pessoa que mudou completamente os hábitos depois da cirurgia. Guarda-roupa renovado. M e M também. Quer dizer, agora diminuiu bem o tamanho das roupas. Totalmente. A vida dela mudou depois de fazer a cirurgia bariátrica há pouco mais de um ano. Cabem 2 Marcelas aqui agora, hein? Com certeza. Antes, a Marcela, de 34 anos, pesava 123 quilos.
Depois da cirurgia, eliminou a metade. Agora está com 60 quilos. Antes a gente comia grandes porções, hoje, como você vê, é 2, 3 bolachas, metade de uma maçã e ainda nem cabe tudo. Essa operação mexe com o metabolismo do corpo e ajuda a controlar doenças como a diabetes. Marcela, para você essa foi mais uma conquista, hein? Com certeza, mais uma vitória. A taxa de açúcar no sangue estava muito alta. A Marcela era pré-diabética e chegou a tomar remédio. Mas depois da cirurgia... É zerado, não tenho mais nada, não preciso tomar mais medicamento, nada. Na verdade, a gordura ela provoca um mecanismo que inibe a ação da insulina na célula. Então, a própria redução da gordura já vai fazer com que a diabetes melhore ou até mesmo entre em remissão. A Sara e a Isabel são mãe e filha e contam os dias para a cirurgia bariátrica. Como eu sou uma pré-diabética, eu espero não chegar na diabetes, porque aí fica mais complicado, né? Quem está nessa espera é isso mesmo que o Rafael Castro acabou de falar. Não vê a hora, conta os dias para chegar o momento da cirurgia. Vamos explicar então as técnicas mais comuns da cirurgia, doutor Newton? Começando por uma técnica que é conhecida como bypass. Como é que funciona? O bypass gástrico é feito um grampeamento no estômago, na porção inicial. Nosso estômago tem cerca de 1000 ml. Deixa-se de 30 a 50 ml de volume aqui. Olha só como é que é a diferença para a gente mostrar aqui. Nesse copão, aqui você tem isso aqui normalmente de volume que cabe dentro do nosso estômago, 1 litro. Exato. Nosso estômago é um órgão muscular, então ele consegue se dilatar, mas na média é 1 litro que nós temos. E depois da cirurgia passa para 30 ml. Exatamente. Com a redução que foi demonstrado aqui no grampeamento, ele acaba ficando com volume de 30 a 50 ml. Muito menos, né? Vamos ver a outra técnica que também é bastante comum, doutor Newton. Tem a bypass e essa, como chama mesmo o nome difícil? Ah, tem mais uma tela ali, desculpa. Uma vez grampeado, nós precisamos reconstruir, rearranjar o trato gastrointestinal. Então, puxar uma parte do intestino proximal, faz-se uma reconstrução chamada em Y de Roux, e o alimento pode de novo ir ao intestino, onde vai ser digerido o alimento e ser absorvidos os nutrientes. Fazemos um atalho, então. Um atalho, exatamente. Os alimentos acabam chegando mais rápido, então há um desvio de aproximadamente 25% na absorção e uma redução bem grande no volume do alimento. É uma cirurgia gastrointestinal predominantemente restritiva. Agora, doutor, o resto do estômago fica aí? Fica lá dentro, não retira? Não retira. Esse estômago é chamado estômago excluso. Ele fica lá, né? Não é retirado, ele continua vivo. É uma grande dúvida dos telespectadores. Ele continua irrigado. Então, para um futuro, se necessário, ele encontra-se lá. Pode reverter, digamos assim. Exatamente. Essa cirurgia é considerada reversível. Então, em alguns casos específicos, pode-se reverter o procedimento. Me dá um exemplo de um caso onde é aplicada a reversão. Alguns casos existem uma hipoglicemia muito severa, no qual o paciente pode desmaiar, porque o efeito dessa cirurgia, um efeito chamado incretínico, às vezes é muito forte. E às vezes o paciente desmaia, tem convulsão. É muito raro, essa complicação é menor que 1%. Nesses casos, a gente tem que voltar a colocar o alimento circulando no duodeno. Então, agora, esse é um dos exemplos. Então, a bypass, o estômago fica pequenininho e é reversível. Cria-se um atalho para os alimentos chegarem mais rápido no intestino. Agora, vamos ver uma técnica que é irreversível, que também é muito comum, né? Exato. A outra técnica, nós estamos falando em 2 técnicas principais. O bypass foi uma demonstrado. Então, aqui, só para se ter uma ideia, nosso estômago, ele encontra-se assim, nessa posição, tá? E ele é relativamente próximo desse tamanho e desse volume. Então, quando a gente vai fazer a cirurgia nessa outra técnica chamada gastrectomia vertical, ela não é tão radical. Deixa-se um volume entre 150 a 200 ml, que é bem razoável. Um copo, né? Um copo de requeijão. Exatamente. E aí nós fazemos o grampeamento. Então, hoje melhorou-se muito a tecnologia dos instrumentos que a gente utiliza. Então, aqui nós estamos utilizando um grampeador, né? No qual nós vamos fazer o grampeamento para a redução do estômago. Então, como você pode ver, esse aqui é um grampeador no qual nós estamos grampeando. Demora quanto essa cirurgia, em média, doutor? Em média de 1 a 2 horas. 1 a 2 horas. Então, aqui, ó,
está feito o grampeamento, reduz essa parte do estômago. Então, aqui, ó, demonstrando-se aqui, ó. E o próximo tiro, a gente tem que trocar a carga e vai nessa direção. E todo esse restante do estômago é retirado. Então aqui, por isso é conhecido como um grampeamento do estômago, ou redução através do grampeamento. Essa cirurgia no qual é retirada toda essa parte do estômago é chamada gastrectomia vertical. Deixa-se em torno de 150 a 200 ml e não é necessário fazer nenhum desvio intestinal. Muito bem. Agora, tem um comentário, doutor, na nossa tela interativa, no nosso auditório virtual, vamos dar uma olhadinha, da Camila Moraes. Eu era hipertensa diabética, há 2 anos fiz a bariátrica e não tenho mais essas doenças, inclusive a obesidade. Um caso bem sucedido, que ela conseguiu se manter, está conseguindo se manter pelos 2 anos, olha que beleza. Isso aqui é um grande exemplo da cirurgia bariátrica e por isso a indicação mais e mais se faz em mais pacientes. Ela conseguiu um brilhante resultado. É importante saber que a indicação da cirurgia é para a saúde, não é estética. Apesar de vocês verem a diferença estética, mas a grande indicação é por saúde. Então, quando se tem a indicação precisa, né, a equipe multidisciplinar que age em torno do paciente, os resultados são muito bons, como esse aqui. Doutora Cíntia, nessa luta contra a balança existem também os remédios. Tem uma novidade na legislação brasileira, que é a inclusão de mais um remédio há 20 anos, há cerca de 20 anos, dos remédios que aqui estão. Não existia uma novidade nessa lista, né? E agora sim, remédio usado para diabetes, também usado no processo de emagrecimento, né? Exatamente. Agora a gente tem a aprovação de 3 novos medicamentos, né, para tratar a obesidade. 2 que a gente já tinha, né, que é o Orlistat. O Orlistat, ele atua diminuindo a absorção da gordura. A gente tem a sibutramina, que também já está no mercado desde 1997, que diminui a fome, aumenta a saciedade. E agora nós tivemos a aprovação da liraglutida, que é um mais novo medicamento aprovado para obesidade. Injetável, né, doutora? Que é injetável, é utilizado através de uma injeção subcutânea, como se fosse uma injeção de insulina, mas ele não é uma insulina. É um medicamento que atua diminuindo a fome, aumentando a saciedade. E existem alguns dados que mostram que também muda a preferência alimentar. Então, aquelas pessoas que têm muita compulsão por açúcar, por gordura, elas podem diminuir esse processo de compulsão e por isso que ela induz perda de peso. Agora, a gente viu aí os 3 remédios, são 2 que são tarja vermelha e tem um que é tarja preta. A restrição para a venda dele é maior, existem algumas exigências e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Por que a sibutramina é tarja preta e os outros 2 não são e qual é o processo de uso desses 3 remédios? A gente vai falar daqui a pouquinho, né, Mari? Daqui a pouco, e vamos falar também sobre medo. Você tem medo de quê? Quando o medo vira um problema de saúde, como tratar, como prevenir? Medo a gente supera. A fobia trava a pessoa. Tremedeira nas pernas, coração palpitando, parece que vai sair pela boca, suadeira nas mãos, você não entende de onde que vem. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando sobre diabetes hoje e os cuidados com essa doença devem começar ainda na infância para evitar complicações. A gente vai conhecer agora a história da Nívia, de 12 anos, que foi parar na UTI por causa de um brigadeiro. Quem conta a história dela pra gente é o Mauro Anchieta, de Salvador. A Nívia tem 12 anos e descobriu aos 6 que tinha diabetes tipo 1, o mais comum em crianças e adolescentes. Ela faz tudo certinho. Logo que acorda, mede o nível de açúcar no sangue e aplica a dose diária de insulina. A merenda da escola ela leva de casa, frutas, pão integral e alimentos diet. Mas há 3 meses, a Nívia decidiu comer um brigadeiro na cantina. Quando eu cheguei em casa, comecei a passar mal, com sintomas de diarreia, ritmia cardíaca e vomitando. Aí minha mãe me levou para o hospital. Aí o médico falou que foi o brigadeiro que eu comi. Foram 10 dias no hospital. A Nívia só saiu depois que a doença voltou a ficar sob controle. Foi um grande susto, viu? Ela 5 dias na UTI, eu perdi meu chão. O Vinícius é um pouco mais velho que a Nívia, tem 17 anos, e por isso mesmo as tentações para sair da dieta são maiores.
Nessa idade começam a aparecer os convites para as festinhas com os amigos, por exemplo. E o adolescente precisa ter muita força de vontade para manter a rotina de alimentação. 2 meses atrás, o Vinícius não resistiu e acabou tomando um copo de refrigerante. Ele não passou mal, mas se arrependeu. Não posso fazer mais disso. Como eu pude tomar, e se me faz mal, outro dia eu não podia estar no meio deles brincando no futebol. Aí eu pensei assim, aí bateu o arrependimento, mas já tinha feito, mas graças a Deus não teve alteração nenhuma. A gente não pode estar direto no pé, né? Então a gente se preocupa bastante mesmo. Quando chega esse tempo aí, dessa fase, tanto eu como o pai, a gente se preocupa bastante. A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes e que 72 mil morrem por ano por causa das complicações da doença. Por isso, os cuidados devem começar bem cedo. A gente tem alguns pacientes adultos, jovens, já com complicação de retinopatia, de doença da visão relacionada ao diabetes descompensado ao longo de 2, 3 décadas de vida. Pessoas que deveriam estar inseridas no mercado de trabalho, por exemplo, ter essa força produtiva, que já estão sequeladas. A gente tem um comentário na nossa tela interativa, vamos dar uma olhadinha aqui, da Ana Paula. Tenho 34 anos e sou diabética há 17. No início foi bem difícil, mas a doença não me impediu de nada. Tive 2 gestações e tudo ocorreu tranquilamente. Ser disciplinado é muito importante. Olha lá a família dela, que linda. Obrigada por compartilhar com a gente. Doutor Alfredo sempre falava aqui pra gente que quando a pessoa descobre diabetes e controla a doença, muitas vezes ele tem até uma vida mais saudável do que tinha antes de descobrir diabetes. Então é possível ter uma vida saudável com o diabetes. Muito bem, é isso aí, um grande ensinamento nosso todo dia, né, Mari? Tem mais uma dúvida aqui com relação à diabetes e também ao álcool, né? A gente viu aí um adolescente falando, puxa vida, como é difícil para ele, né? Um menininho lá de Salvador. E agora o Eds Jones. Gostaria de saber os problemas que o álcool traz para o diabético, Isso é bem Cíntia. complicado, porque se a pessoa está bebendo, ela também vai ter um pior controle da doença, né? Quando você está bebendo, você também perde o controle do que você come. E o álcool, ele pode baixar o açúcar. Então, se a pessoa usa insulina, ela pode ter uma hipoglicemia grave e a pessoa não pode ficar bebendo sem controle, né? Um pouquinho, uma dose, eventualmente, Isso aí vale até para quem não tem diabetes também, né, doutora Cíntia? Agora, tanto faz, a senhora está falando do efeito do álcool, tanto faz para o tipo de diabetes 1 ou tipo 2? Isso, tanto faz, tanto para o tipo 1 tipo 2, o álcool ele acaba sendo uma coisa que influencia no controle. Tá. Então, vamos entender melhor o tipo 1 e o tipo 2 também. Tem uma demonstração aqui. A gente tem os caminhões que representam aqui a insulina, que está levando açúcar para dentro da célula, né, doutora? Isso. Então, a insulina, ela vai abrir a portinha aqui da célula para poder colocar... Então, ela abre a porta da célula e a insulina leva açúcar, energia, disposição. Isso, aí alimenta a nossa célula. Então, a nossa célula fica alimentada com o açúcar. Essa é a situação normal. Essa é a situação normal. Agora, começamos a falar dos problemas. Vamos falar primeiro desse tipo específico aí de diabetes, o tipo 1. O que acontece no diabetes tipo 1? Você tem uma destruição das células que produzem insulina. Essa destruição, a gente já viu aqui que o caminhão diminuiu, ou seja, a quantidade de insulina para transportar o açúcar ficou menor também. Ficou bem pequena. Então, é um diabetes em que a gente tem falta de insulina. Então, como a gente tem falta de insulina, o que acontece? Vai entrar pouca. O caminhãozinho chega aqui, né? Não vai conseguir abrir. Quando ele chega aqui, ele tenta, vai abrir, mas assim, tem pouquinha insulina para botar a glicose dentro e a glicose fica toda e aí, no sangue. O açúcar acaba não fazendo essa função de entrar na célula, de dar energia. A pessoa vai ficando mais fraca também. Fraca, o açúcar fica alto no sangue. Aí esse açúcar precisa ser eliminado, sai pela urina, a pessoa urina bastante. Aí, como perde muita água na urina, acaba tendo muita sede. Então, esses são os sintomas clássicos do diabetes, né? Que é beber muita água, urinar muito, ter fraqueza, visão turva, por conta disso aqui. Isso acontece no tipo 1 e no tipo 2 também? Isso, só que no tipo 1, esse quadro clínico ele é muito mais rápido, porque você, de repente, começa a perder a produção da insulina e aí esse quadro clínico ele aparece de uma maneira bem mais
evidente. Então nós temos mais um caminhão aí também com papel de insulina, carregando açúcar, mas para representar o tipo de diabetes tipo 2, doutora Cíntia. Isso, então no diabetes do tipo 2, a gente não tem falta de insulina, diferente do tipo 1, que a gente viu que o caminhãozinho ficou pequenininho. A insulina está funcionando A normal, insulina, é um grande caminhão para transportar. Ela está existindo, só que o que acontece? Ela não consegue abrir a portinha. Ela chega aqui, o caminhão existe, tem potência, mas quando bate, não consegue. Exatamente. Bate, não Apesar consegue. da gente ter uma produção de insulina, essa insulina ela não consegue agir. Ele fica tentando, ele bate, a insulina não faz a função clássica dela de colocar açúcar dentro da célula e por causa disso acontecem aqueles problemas que a gente viu. E aí de olha, novo, o açúcar transborda. Estilo doutora Ana. Agora, Fazer é importante, bagunça mesmo, Fernando, olha, é importante a gente chamar a atenção que no caso do diabético tipo 2, isso é mais lento, é mais gradual. Por isso que, como a Mariana falou, quase metade das pessoas não sabe que tem diabetes, mas já está com açúcar alto. Sim. Porque esse açúcar ele vai subindo de maneira mais lenta, não tão rápida quanto no diabetes tipo 1. É um mal silencioso. Um mal silencioso. Já pode estar trazendo as complicações. E hoje a gente vê crianças e adolescentes também com tipo 2, né, doutora Cíntia? Porque as nossas crianças, nossos adolescentes estão ficando mais gordos. Exatamente. Antigamente a gente só via criança com diabetes do tipo 1. E agora, por conta da epidemia da obesidade que está atingindo crianças, adolescentes, a gente está vendo o diabetes tipo 2 também nessa faixa etária. Vamos falar um pouquinho sobre medo agora. Você tem medo de quê? Claro, eu tenho medo de ficar diabética, tenho medo de pegar qualquer doença, mas a gente vai falar de outros medos hoje. Será que você tem medo ou você tem fobia? Você sabe a diferença? Estreia hoje no Bem-Estar a série Medo de quê? Com Bruno Fávaro. Medo. Barata, aranhas. Aí eu tenho pânico, imagina aquilo no meu corpo. Tenho medo do escuro. Medo de andar de avião? De morrer. Aquelas situações em que os humanos corriam risco, por exemplo, tempestades, alturas, animais de grande porte, animais venenosos. Todos esses fatores que conspiravam contra a vida humana, eles foram sendo assimilados pela própria condição humana como objeto de medo. Toda vez que você está em perigo ou acha que está, uma parte do cérebro age imediatamente. As amígdalas mandam um sinal de alerta e o corpo reage a esse estímulo de duas maneiras. Ou corre ou vai para a luta. Justamente como ele é um mecanismo de fuga e luta, ele praticamente inibe o nosso sistema racional. Porque quando você está diante de um leão faminto, você não tem que parar para pensar se ele está bonzinho, se ele não está bonzinho. Foge e depois vê. O medo é natural, importante e todo mundo tem. O problema é quando o medo vira fobia. O medo a gente supera. A fobia trava a pessoa. A fobia é um medo que a pessoa não consegue controlar. Uma das fobias mais comuns entre os brasileiros é disso aí, pegar o volante e sair dirigindo. Tremedeira nas pernas, coração palpitando, parece que vai sair pela boca, suadeira nas mãos, pensamentos negativos na cabeça, que vai acontecer algum acidente, vai acontecer alguma coisa, vai atropelar alguém, vai bater no carro. Com muita luta e frio na barriga, a Márcia tirou a carteira de motorista em 2009. Aí ela comprou um carro, mas não teve coragem de sair com ele. Ali estava um medo ali que você não conseguia, você não sabia, você não entende de onde que vem. Para os especialistas, isso tem solução. Eles acreditam que os pacientes devem passar por algumas situações, como por exemplo, se conhecer melhor, ter foco, relaxar e finalmente... Vambora? Então, o que nós, psicólogos, fazemos? Nós vamos no carro com o paciente, fazemos ela passar por situações que são geradoras de estresse, mas de uma forma hierárquica, do menor para o maior. Sinta o pé lá, põe atenção no teu pé. Isso, tira o pé do freio. Agora precisa impulsionar, acelera. Isso, ótimo.
sempre fazendo com que ela consiga enfrentar essas situações dentro do tempo dela. E isso vai dessensibilizando esse medo aos poucos. Isso pode levar 1 mês, 2 meses, até mais tempo. As mulheres são a esmagadora maioria das pessoas que procuram tratamento. Mas muitos homens também passam por esse perrengue. Samir teve que superar o medo e a vergonha. Teve um chefe meu que falou uma vez, pega o carro e vai até tal lugar. E daí eu falei, eu não dirijo, não sei dirigir. Nesse momento, foi uma situação que eu tive vergonha. E eu precisava levar minha mulher na maternidade para ela ter filho. O que você vai fazer? Ela vai dirigindo grávida e você vai no banco de trás chorando? Os psicólogos dizem que o tratamento tem sucesso em mais de 95% dos casos. O Samir e a Márcia são provas disso. Você se sente um cara mais feliz hoje? Com certeza. E o engraçado é que agora eu tenho aquele sentimento de... Cara, por que eu não dirigia antes? Meu sonho é poder viajar. Qual que é a primeira viagem que você quer fazer? Pra casa da minha sogra. Você vai pegar essa estrada? Vou. Você pode avisar a tua sogra aí pra fazer um almoço bom pra você. Sogrinha, tô indo. Muito bom, né? O corajoso Bruno Fávaro vai durante toda essa semana falar sobre outros tipos de medo. Tá muito boa essa série. Tem mais uma pergunta da internet, vamos ver. É da Raquel. Eu não estou enxergando, Mari. Eu vou te ajudar. Fiz uma cirurgia bariátrica com alça intestinal há 8 anos. Toda a minha família é diabética. Ainda corro algum risco? É depois do intervalo que a gente vai falar sobre isso, Raquel. A gente volta logo. Hora do G1 em 1 minuto com a Mari Palma, que voltou das férias. Olá, bom dia. Semana começando com a PEC dos gastos em destaque, que é a proposta de emenda na Constituição que quer limitar os gastos públicos para tentar colocar as contas do governo em ordem. Olha só, hoje o presidente Michel Temer exonerou 2 ministros, ou seja, tirou os 2 do cargo temporariamente para eles retomarem os mandatos de deputados federais para votarem a favor da PEC. Depois dessa votação, então, eles voltam a ser ministros. Lembrando que a intenção do governo é começar a votar já hoje. A gente vai continuar acompanhando. No Haiti, a situação continua difícil depois do furacão da semana passada. Foram 1.000 mortos, muita gente sem ter onde ficar. Nos abrigos não tem água, não tem comida, os hospitais estão lotados, sem remédios. Tem mais de 1 milhão de pessoas por lá precisando de ajuda. Para terminar, uma notícia bem legal. Olha só essa galera aí. Eles colocaram o Brasil no primeiro lugar em uma Olimpíada de Matemática com mais de 20 países lá no Chile. Vão trazer medalha de ouro. Só orgulho, hein, Mari? Fê? Só orgulho, Mari. Obrigada. Bacana. Boa volta das férias, viu? Bem-vinda, Obrigada, Mari. gente. Até amanhã. Beijo, ótima semana. Perguntinha da internet, lembra? Antes a Raquel, né? Estava com aquela dúvida. O doutor Newton vai responder. Fez a bariátrica com alça intestinal há 8 anos, toda a família diabética. Ela ainda está correndo risco, doutor Newton? Com certeza. Nunca o risco termina. Mas, assim, com 8 anos, é boa a chance dela continuar tendo esse benefício. A mensagem principal é que você tem que fazer um segmento pós-operatório o resto da vida para que consiga manter esses resultados. Não dá para confiar só na cirurgia, precisa manutenção. A gente vai ver agora um número impressionante da Sociedade Brasileira de Diabetes. É um contador, um reloginho que está aqui embaixo, que começou a contar desde o começo do programa. Olha só, 753 pessoas diagnosticadas com diabetes só desde o começo do programa. E 174 morreram por causa de complicações provocadas pelo diabetes e de doenças cardiovasculares, ou seja, o diabetes ou a diabetes leva você a ter mais risco de doenças cardiovasculares. Normalmente, né, doutora Cintia, as pessoas pensam na cegueira, pensam nas amputações, que são complicações comuns que a gente sempre leva em conta, mas esquecem das complicações cardiovasculares e doenças do coração. Todo mundo sabe, é o que mais mata no mundo hoje, né? Exatamente, infarto e derrame. E qual é a mensagem final do nosso programa, então? A mensagem final é que a melhor maneira de prevenir o diabetes é prevenindo a obesidade, tendo um estilo de vida saudável, né? E se você tem mais de 35 anos, teve diabetes na gestação, ou tem algum parente próximo com diabetes, pai, irmãos,
ou filhos, você deve procurar um médico e investigar, porque a gente viu que muita gente tem diabetes tipo 2 e não sabe. 46% dos brasileiros, é muita gente. Então, investigue. Isso mesmo. Doutor, muito obrigado pela presença, uma ótima semana. Muito obrigado, doutora Cíntia. Volte sempre, sempre muito bem-vinda. Abrace a sua segunda-feira, como disse o Fernando no começo do programa, e fique agora com a Fátima Bernardes e o Encontro. Se cuida, gente.